Seja muito bem-vindo. A partir de agora, chegamos com mais saúde na tela da sua televisão. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para que a gente possa chegar onde quer que o sinal da NTV esteja, viu? Pela internet, pela televisão, enfim, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda e já te faço o convite, viu? Participe com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Você pode ligar, pode mandar a sua mensagem, afinal de contas, o Mais Saúde é feito para você. É aquilo que eu sempre digo, é a sua oportunidade de tirar todas as dúvidas com os nossos especialistas. Afinal de contas, minha gente, o Mais Saúde é o seu consultório ao vivo aqui na tela da televisão. Eu sei que você que estava esperando o David Bala, mas David está se recuperando de uma gripe e na próxima semana ele estará de volta aqui com você. Enquanto isso, eu peço para que você me faça companhia e vamos juntos nesta terça-feira com Mais Saúde. Minha gente, já vou dar meu boa noite e cumprimentar meu primeiro entrevistado, o doutor Flávio Gil, ele que é ginecologista. Doutor, é sempre um prazer ter o senhor na nossa casa, estar no consultório do senhor, porque é sempre muito esclarecedor nos mais diversos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estou sempre à disposição, claro. Doutor, e hoje nós vamos falar sobre um assunto diverso. Fazer uma pesquisa durante a tarde. Vamos falar sobre doenças do colo de útero. Mas antes de nós colocarmos em aplicação os tipos de doença, o que é de útero? O colo do útero, ele é a parte de entrada e saída do útero, né? Então o útero ele tem um formato de uma pera, então seria aquela pontinha onde está assim, o cabinho da pera, por onde passa o neném, por onde passa a menstruação. É o canal de comunicação, né, que existe do útero com o meio externo. Então é o colo do útero que dilata para o neném passar. Quando fala quantos centímetros de dilatação é tão comum, dilatou quantos centímetros? Quem dilata é o colo do útero. Ou seja, é uma estrutura fantástica que ela consegue se dilatar, se transformar, mudar o seu formato e muito plástico para que o neném passe. Para que ele passe. Ele tem um aspecto durante a puberdade, ele tem um aspecto da mulher que está grávida, ele tem um outro aspecto quando a mulher está na menopausa, né? Então é uma parte do útero, né, que é dividida em colo, corpo e trompas, né? Então o corpo do útero é onde fica o neném. O colo do útero é a parte que corresponderia a quase uns 10% do órgão inteiro, mas ele é de extrema importância porque é ele que faz essa comunicação do meio externo com o meio interno, que seria a cavidade uterina. Doutor, pegando justamente esse gancho que o senhor falou, que tem a fase da puberdade, da mulher que está grávida, o colo de útero, ele tem tipos? A gente pode classificar assim ou não? A gente pode classificar em fases de fases da vida da mulher. Então, a mulher que está na puberdade ou que está na adolescência, que seus hormônios estão muito ativos, esse colo do útero ele fica com a parte interior dele um pouco mais exteriorizada. Ou seja, a parte glandular dele ele fica mais para fora, tem mais contato com a região vaginal. E a região vaginal é uma região ácida que está propícia a vários vírus, vários agentes, e ali ele começa a sofrer algumas transformações. E são nessas transformações que a gente tem que ficar atento, porque é ali que implanta o nosso querido HPV, né, que é o responsável pelo câncer do colo do útero. Então a importância do colo do útero já começa nessa faixa etária, ou seja, porque é ali que se adquire o HPV e é nesse lugarzinho da transição, onde é a parte externa do colo do útero com a parte interna que ele implanta. Doutor, o HPV, então a gente pode classificar que seria identificável a partir de que faixa de idade? O HPV ele é um vírus muito interessante. Tem mais de 100 tipos de HPV, mas que realmente são patogênicos, que são causadores de câncer do colo do útero, são apenas 2. Então, assim, tem aqueles HPVs que provocam verrugas. Por exemplo, verruga em criança. Tão comum, né, a gente ver criança com verruga, é um HPV. Mas não é um HPV de origem sexual, de aquisição assexual. Já o HPV que provoca o câncer do colo do útero são apenas 2, que aparece no exame de prevenção como lesão sugestiva de alto grau. Ou seja, está sugerindo que ali pode ter um HPV de alto grau. E ele consegue provocar alterações nas células do colo do útero que ao longo da vida dessa mulher vai se transformar numa célula cancerosa.
Doutor, e essa célula cancerosa, cancerígena, ou esse câncer, né? Ele pode levar à morte? Claro, se não diagnosticado, se não tratado, ele pode levar à morte. Agora, eu fico imaginando uma pessoa morrer de câncer do colo do útero hoje, né? Um câncer que nós temos vacina. Você já imaginou? Se todo câncer tivesse vacina, quer dizer, você toma a vacina na sua adolescência, na sua infância, inclusive, entendeu? E aí você não vai ter o câncer. Porque se descobriu a vacina para esses dois tipos de vírus, o 16 e o 18, que são os principais causadores do câncer do colo do útero, nós temos vacina para ele. Doutor, então vamos explicar para quem está em casa, para você que é mãe, que precisa estar atenta. Então, se o HPV, o câncer, ele não diagnosticado precocemente, naquele momento ideal, e a mulher está grávida, ela pode passar para a criança? Não, pode sim, mas não é por aí não. Normalmente o HPV, ele entra em contato com as mulheres e com os homens também, na maioria das vezes por via sexual, certo? Então a mulher entrou em contato, 80% das mulheres nos seus primeiros 2 anos de vida sexual vão entrar em contato com HPV. Não tem o que fazer. Certo? Camisinha não protege HPV. Se você usar camisinha, a chance de você adquirir o HPV também existe. Ou seja, o HPV vai entrar em contato com a população no mundo inteiro. Aí vai de acordo com o organismo de cada pessoa. Normalmente, as pessoas conseguem eliminar o HPV do corpo dela. De que forma? Pela sua defesa. Então, a sua própria defesa, ela consegue eliminar. É porque a gente tem que ter muita calma para que, se você por acaso fizer um diagnóstico, uma menina de 16, 17 anos, calma, que normalmente o próprio organismo dela vai conseguir eliminar, certo? Bom, e é por isso, inclusive, que o exame de prevenção na rede pública é recomendado a partir dos 24 anos, porque antes disso, está se esperando que o próprio organismo elimine ele. Algumas mulheres não conseguem eliminar ele, mas põe ele em estado de portador, ou seja, eu não te incomodo, você não me incomoda e a gente convive bem, certo? Então aquele HPV vai ficar em estado de hibernação ali e não vai trazer nenhum problema. Mas algumas mulheres não conseguem. E aí aquele vírus começa a fazer algumas alterações na célula e aquela célula que vai se transformar em câncer um dia. E isso é um processo muito lento. É muito lento, ele vai passando por vários estágios, que a gente chama de estágio leve, moderado e acentuado, ou 1, 2 e 3, e isso leva anos. Então, é muito fácil você fazer diagnóstico de lesões pré-cancerosas. Então, se você sabe que aquilo é uma lesão pré-cancerosa, basta você tratar que não vai ter câncer. Como é que você descobre essa lesão pré-cancerosa? Pelo exame de prevenção, o Papa Nicolau, a colpocitologia, tem vários apelidos para ela. Então, quando você colhe a prevenção, você não está detectando o HPV. Você está detectando alterações celulares que você sabe que foi provocado pelo HPV. Bom, se eu estou no estágio 1, olha, eu posso até esperar que talvez a defesa dela resolva sozinho. No estágio 2, olha, basta remover essa lesão de maneira muito simples, inclusive no consultório mesmo a gente faz isso, e ela está curada. Né? Até o estágio 3, basta remover essa lesão e ela está curada. Ou seja, nós temos muitos anos de evolução de estágio para você detectar que essa doença está evoluindo para que você trate ela antes e que a pessoa não tenha o câncer do colo do útero. Isso é quando nós não estamos falando nem de vacina. Porque se a mulher toma a vacina, ela não vai passar nem por esse estágio de transformação. Doutor, e a vacina, ela é indicada, ela está disponível a partir de que idade? Então, olha só, você vai ficar pasmo agora com esse dado. A gente esperou essa vacina há muitos anos, né? E em congresso, a vacina tá para sair, vai sair, até que um dia a vacina saiu de fato, e aí nós ficamos ansiosos esperando que ela chegasse à rede pública, né? E ela chegou de fato, né? E todo mundo falou assim, poxa, agora acabou o câncer do colo do útero, porque todas as crianças serão vacinadas. Começou a vacinar as crianças na escola. Os agentes de saúde iam nas escolas e vacinavam as crianças lá nas escolas. Acho que isso gerou um certo rebuliço na época e aí levou para a rede pública. Então, assim, as pessoas vão de maneira voluntária ao posto de saúde e pedem para aplicar a vacina nos seus filhos, que é de 9 aos 14 anos. Tanto nos meninos, primeiro só nas meninas, né? Aí depois passou para as meninas e meninos. É uma vacina cara, que está
de graça na rede pública e o índice de cobertura não chega a 40%. Dados importantes e preocupantes. Doutor, eu quero pincelar mais sobre esse dado, mas antes de partirmos para esse 40% de alcance de cobertura vacinal, o senhor disse que a vacina contra o HPV está disponível para meninos e para meninas. Para as meninas, nós compreendemos. Por que ela também é indicada, recomendada para os meninos? Porque o HPV provoca câncer de pênis. Certo? E existe casos de amputação de pênis. Então, assim, e ele também transmite, né? Então, quer dizer, não adianta você tratar bloquear a transmissão de um se o outro não está bloqueado. Então, quer dizer, você está prevenindo o HPV no próprio menino, certo? E bloqueando a contaminação dos dois. Ou seja, são poucos países no mundo que oferecem essa vacina gratuitamente e, infelizmente, nós temos uma baixa cobertura de vacinação e eu, sinceramente, não entendo como. Doutor, eu não entendo por quê. Essa vacina chega ao que hoje? Mais ou menos o preço? O custo dela, eu acredito que cada dose deve custar uns R$800. Nossa, e está disponível pelo SUS. Está disponível. E doutor, e quando a gente tem esse dado que o senhor traz pra gente, de 40% de cobertura vacinal, por que esse número é tão baixo? Falta incentivo? Faltam campanhas? Eu acho que falta campanha, entendeu? Talvez quem está escutando, vendo a gente agora, não saiba que a vacina está disponível. Eu acho que talvez ainda exista muito preconceito, né? De que então, se você aplicar a vacina, você está fazendo um estímulo à vida sexual da criança, do adolescente, que eu acho que não procede, né? Talvez uma busca mais ativa sobre isso, né? É uma mobilização mais do sistema de saúde, para que os agentes de saúde catalogassem os adolescentes e fizessem uma promoção mais ativa para que as famílias levassem ao posto de saúde, né, para vacinar. Eu não sei, talvez está faltando mais diálogo, né? E a gente se falou tanto de vacina nos últimos tempos, mas uma vacina contra câncer são pouquíssimas, né? Ou seja, você descobrir que aquele tipo de câncer é provocado por um vírus. Você já imaginou que esse câncer de mama tivesse uma vacina? Nossa, evitaria tantas mortes. Você já imaginou? Câncer de pulmão, a vacina? Não, o câncer do colo do útero, nós temos um privilégio gigante, né, da gente ter acesso a essa vacina que levamos anos para conquistar. Mas tudo bem, se não quer tomar a vacina, né, já é uma mulher adulta, o que ela deve fazer? Fazer o exame de prevenção. Ela fazendo o exame de prevenção, nós vamos conseguir detectar esses estágios, né, que a doença mostra pra gente, são estágios pré-clínicos. Ela leva alguns anos para mostrar que vai virar câncer, ou que tem uma possibilidade de virar câncer. Agora um alerta. Não é porque um exame deu alterado que aquilo automaticamente vai virar câncer, né? A maioria não vira, o próprio organismo se defende, né? Algumas lesões evoluem, você percebe essa evolução nitidamente e consegue tratar com muita tranquilidade antes daquela lesão virar câncer. É por isso que eu falei assim, eu não consigo imaginar alguém hoje morrer de câncer do colo do útero. Doutor, e é muito isso que a gente está falando aqui nessa nossa conversa, que a prevenção é o melhor caminho, né? O autocuidado, a informação, ela é primordial, isso que o senhor está trazendo aqui pra gente. E, doutor, a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Meu diretor tá avisando aqui pra mim, o Ezio tá ali fazendo assim pra mim, né? Assim, é pra chamar, Ezio. Então eu vou pro rápido intervalo e na volta a gente continua aqui com Mais Saúde. Você, claro, pode continuar participando, mandando sua pergunta no 99947-4515, 3821-4488. Doutor Flávio Gil continua aqui com a gente. No próximo bloco a gente continua falando sobre doenças do colo do útero. Voltamos já. De volta e ao vivo para você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia, continue participando com a gente através do 99947 4515 3821 4488. E olha só, estou recebendo aqui hoje o ginecologista Dr. Flávio Gil. Nós estamos conversando sobre doenças do colo de útero. Doutor, no outro bloco nós falamos sobre o HPV, mas o HPV não é apenas e única doença do colo de útero. Existem muitas e muitas outras doenças. Eu até separei aqui, doutor, o mioma uterino. Ele também é uma doença do colo de útero. Não, ele é mais uma doença do corpo do útero, certo? Mas pode acontecer miomas também no colo. Não é o lugar mais comum de ter mioma, né? Mas, assim, inclusive hoje eu estava com a paciente agora há pouco, muito ansiosa, preocupada, porque ela estava com mioma
que ela associa a possibilidade daquele mioma se tornar um câncer. Então, o mioma é um nódulozinho que dá no útero, normalmente na faixa etária a partir dos 30 anos, mas mais comum ainda aos 40. E o que ele vai provocar, na maioria das vezes, é irregularidade menstrual, vai aumentar o fluxo, mas jamais transformar em câncer. Então, é um nódulo estimulado pelos hormônios da própria mulher, que faz daqueles caroços, que dá uma desorganizada na estrutura do útero e faz ele sangrar. Mas câncer não. O útero, ele pode ter sim, o corpo do útero pode ter câncer, certo? É diferente do colo. E aí não tem nada a ver com vírus, o exame de prevenção não detecta, que é o carcinoma de endométrio. Ele é menos comum, bem menos comum que o câncer do colo do útero, mas ele já é um câncer que se comporta como o câncer de mama, ou seja, é um câncer das mulheres da vida moderna, ou seja, é o câncer da má alimentação, é o câncer da obesidade, do sedentarismo, ou seja, aquela mulher menopausada que não se cuida, que ganha peso, que deixa a gordura que ela vai acumulando na barriga produzir muitos hormônios que vai estimular o útero dela ao longo da vida, sim, aí se provoca o câncer do endométrio. Doutor, para quem está chegando agora aqui no Mais Saúde, vamos explicar como que é feita essa divisão do útero, porque tem o colo, como é que é feita essa divisão dele? São em 3 partes? Ele é praticamente 2 partes. O colo do útero está dentro da vagina. Então, quando você coloca o espéculo para você ver dentro da vagina, você vê o quê? O colo do útero, que é ele que comunica a parte interna com a parte externa, né? Ele que é a passagem da menstruação, ele que é a passagem do neném. Então, é ali que você comunica. Dentro da barriga da mulher, aí uma coisa que você não vê, está o corpo do útero, que seria 80% mais ou menos da parte do total do útero. Do corpo do útero saem as trompas, que é por onde ela pega, e ela tem um mecanismo muito interessante, que ela tem uns dedinhos assim, ó. Então, quando o ovário ovula, que ele joga o óvulo, a pessoa tem a sensação, às vezes, que esse óvulo vai para dentro do útero. Não, ele cai dentro da barriga. A trompa é que puxa ele com os dedinhos, chama de fímbrias, que ele atrai, faz um fluxo e puxa esse óvulo para dentro da trompa. É ali que acontece a fecundação. Corpo humano, entendeu? Cheio de surpresas. É impressionante como é que ele consegue saber que está ali e pega. Então, todos esses lugares são sítios de doenças, de patologias, né? No corpo do útero, o mais comum é o mioma, né? Que provoca todas essas modificações de menstruação. Mas também pode acontecer o seu câncer. A gente investiga isso mais durante a menopausa. Então, a gente considera um limite de espessura para o endométrio. Então, a mulher não pode ter mais de 5 milímetros de espessura se ela não está em uso de nenhum tipo de hormônio, se ela não está menstruando. Então, você tem que medir aquele endométrio e ver se tem motivo para você investigar ele ou não. Já o colo do útero, aí é que a gente investiga ao longo de toda a vida da mulher, fazendo a citologia naquelas mulheres que não teve a oportunidade de tomar sua vacina. Doutor, e quando é recomendado a retirada do útero? Bom, a gente tira o útero, hoje em dia se tira muito menos útero que se tirava antigamente. Bom, mas se a gente está falando de câncer do colo do útero, e se for por esse motivo, em qualquer situação que você percebeu que aquele câncer tem um componente invasor, né, que enquanto é carcinoma in situ, ou seja, enquanto ele está localizado ali na parte interna do colo do útero, você consegue apenas tirar partes do colo do útero e curar aquela mulher sem tirar o útero todo dela. Mas se houver invasão ou microinvasão, aí sim a gente lança a mão da retirada do útero como tratamento oncológico. Se houver uma invasão, dependendo da profundidade dessa invasão, além do corpo do útero todo, se tira também os ovários, se tira também os gânglios que estão ao redor do útero, aí já é uma cirurgia mais radical. Mas assim, como eu falei, hoje a gente tem várias oportunidades, muitos anos, para você chegar e descobrir isso para que não chegue a esse ponto. Olha só, você que está aqui com a gente no Mais Saúde, a gente está conversando com o Dr. Flávio Gil, ele que é ginecologista, sobre câncer do colo do útero. Doutor, e aqui durante toda essa nossa conversa, a gente falou sobre prevenção, falamos também sobre os cuidados, falamos sobre a vacina, a importância dela, a baixa cobertura vacinal contra o HPV. Agora vamos colocar uma situação onde a pessoa ela não tem nenhum tipo de informação.
ela não sabe da existência da vacina, ela não tem um acompanhamento. A doença do colo do útero, ela dá sinais, ela causa sintomas naquela paciente? Uma ótima pergunta, Matheus. Essas lesões pré-malignas não dão sintoma, né? Inclusive o HPV, ele dá verrugas, né? Como eu falei que dá na criança, mas também dá na mulher adulta, que é aquela doença venérea que as pessoas chamam de crista de galo, entendeu? Que são verrugas. Essas verrugas são provocadas pelo HPV, que não provoca câncer. Então, essa verruga sexualmente transmissível, ela talvez dá uma sensação asquerosa, porque a mulher vê aquela verruga, ela acha ruim, ainda mais imaginar que aquilo foi adquirido sexualmente, mas ela não passa daquilo, apenas aquela verruga que tem os seus tratamentos, é muito fácil de resolver. Inclusive, a vacina que nós temos disponível na rede pública, a gente chama de vacina quadrivalente. Ela pega 2 vírus que são os mais cancerígenos, os mais patogênicos, mas ela pega também 2 vírus que são mais para evitar essas verrugas desagradáveis, entendeu? Então, além dela ter essa cobertura também para câncer, ela pega também essas verrugas que são ruins, que são desagradáveis para a mulher. Doutor, é possível a gente estimar quantos tipos de doença do colo do útero que a gente tem? Sim. Deixa eu completar mais uma coisa, Matheus. Por favor. Quando o câncer de colo do útero dá sintoma, ele está evoluído, certo? Aí é uma mulher que vai ter sangramento do colo do útero, ela pode ter relação em sangrar, ela pode ter um material necrótico saindo, dando odor. Então são situações muito pouco comuns que a mulher jamais deve esperar ter sintomas para procurar, porque a gente busca aquela lesão pré-clínica, aquela lesão que ninguém está sentindo, ninguém está imaginando. É igual fazer mamografia. Você quer fazer mamografia já com caroço presente? Não. Você quer fazer a mamografia naquela mulher que não sente nada, para que você descubra alguma coisa nela sem que ela sequer esteja notando. Essa é a finalidade, é descobrir as lesões pré-malignas. O colo do útero, agora respondendo a sua pergunta, é sede de várias infecções. Então, várias doenças infecciosas, né, vários corrimentos, né, nascem ali no colo do útero. Então, aí sim, vai dar sintoma, vai dar secreção, vai dar mau cheiro, vai dar uma série de sintomas que não tem a ver com câncer, mas doenças infecciosas. Doutor, quando a gente tem essa série de sinais, como o senhor disse, sobre o sangramento, sobre aquela parte que já está comprometida do colo do útero, relações sexuais podem acabar provocando um maior dano para aquela doença? Pode causar transmissão, algo do tipo, ou nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. O fato dela manter sua vida sexual depois da doença instalada não vai mudar o curso dela, porque esse vírus que provocou essa lesão provocou há alguns anos. Né? O vírus não provoca um câncer imediatamente. Ele vai transformar aquela célula numa célula pré-maligna de nível 1, passa alguns anos, vira nível 2, passa alguns anos, vira nível 3, para aí chegar no câncer. Então é uma escadinha que vai subindo, que você tem acesso a todas essas alterações pelo exame de prevenção. Mais um detalhe, o exame de prevenção ele é muito falho. A sensibilidade dele é muito baixa. Então, é possível fazer exame de prevenção, ter algum problema e não ver, como o contrário também acontece. Você fala, mas então, para que eu vou fazer isso? Mas se você fizer repetidamente, a sensibilidade aumenta. É por isso que a mulher tem que ter periodicidade, entendeu? Ela tem que ir ao ginecologista. A rede pública de partos é excelente, você vê a quantidade de postos de saúde. Hoje o exame de prevenção é coletado não só pelos médicos, mas também pelas nossas colegas enfermeiras, que coletam sem problema nenhum e você consegue detectar todas essas lesões, essas alterações pré-cancerosas. Doutor, a gente reforçou aqui para quem está em casa a importância de se vacinar contra o HPV a partir de 9 até os 14 anos de idade. Já esse acompanhamento com o ginecologista, ele tem idade para se começar? Justamente para evitar esses tipos de doenças? Então, quando a mãe me pergunta assim, que hora que eu tenho que trazer? Quando a gente está com um consultório já mais evoluído, Matheus, as mães normalmente às vezes já ganhou neném com a gente e fala assim, quando é que eu tenho que trazer minha filha aqui? Uma das coisas que eu acho que é muito importante para essa menina adolescente é a discussão da vacina do HPV.
Fala assim, olha, eu acho que o mais importante você trazê-la aqui é a gente conversar sobre a vacina do HPV. Isso é muito importante, né? Fazer a vacina do HPV não é estímulo nenhum à vida sexual precoce de ninguém, muito pelo contrário, né? Agora, existe uma realidade na rede pública e uma realidade na rede particular, né? Então, o que se faz na rede pública, eu acho que a maioria da população tem que saber, é fazer o seu exame ginecológico, sua coleta de material de prevenção a partir dos 24 anos de idade. Doutor, olha só, a gente está recebendo perguntas aqui dos nossos telespectadores. Essa pessoa aqui preferiu não se identificar e ela disse o seguinte: doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar? Deixa, pergunta aí. Eu tinha um cisto no ovário, só que eu tô com 40 anos. Será que tem algum problema em engravidar ou se ele trabalha e a gente, ou se ele atrapalha, né? E a gente engravidar? Porque meu sonho é ser mãe. Ela tá com 40 anos. 40 anos. Então, eu acho que você tá apertada de costura, amiga. Você pode providenciar, porque os seus ovários, ele tem uma quantidade de óvulos da idade que você tem, uns 40 anos. E ele, com o passar do tempo, ele vai sendo eliminando e esses óvulos vão atrofiando e você vai ficando sem óvulos. Sua capacidade de engravidar, ela diminui. Não diminui por conta do cisto. Ela diminui por conta da idade. Então, se você tem muita vontade de ser mãe, tá na hora de fazer neném. Então, não perca tempo. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais a presença do senhor aqui. Sempre muito bom receber o senhor, conversar, que a gente sempre troca assuntos e a gente poderia ficar aqui 2 edições, essa reprise também. Sem problema nenhum. Conversar. Doutor, mas eu espero o senhor de volta mais vezes aqui na NTV. Obrigado sempre, viu? É sempre um prazer estar aqui, Matheus. Um abraço a todos. Doutor, onde que eu encontro o senhor, caso queira fazer a consulta? Eu estou na Clínica da Mulher, estamos ali na Clínica da Mulher, na Paracatu, já há muitos anos. Então, um abraço para todo mundo da Clínica da Mulher. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E olha só, minha gente, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e na volta a gente continua com mais saúde. Não sai daí. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com Mais Saúde. Você que está em casa pode continuar participando. 99947-4515, 3821-4488. Estes são os nossos canais para você poder participar aqui do Mais Saúde, que é o seu consultório ao vivo, onde você tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Olha só, agora a gente vai falar sobre escoliose, principalmente com foco voltado para crianças e adolescentes. Você sabe o que ela provoca, como pode ser identificada? Não? Então fique atento que eu vou conversar agora com o ortopedista, o Dr. Alexandre Tolias. Doutor, uma boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, a gente conversava até nos bastidores que o tipo de, ou melhor, a escoliose, ela acomete principalmente os adolescentes, né? Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que em todo mundo a escoliose, ela acometa pelo menos 50 milhões de pessoas. Para a gente poder explicar, quem está acompanhando a gente agora, o que é a escoliose, doutor? Então, na verdade, a escoliose ela é uma curvatura anormal na coluna, né? A coluna tem as curvaturas que são normais, vamos dizer assim, que quando você olha ela em perfil, então tem as curvaturas cervicais, torácicas, lombares, elas são importantes estarem presentes para o equilíbrio do corpo, mas quando você olha de costas, né, ela tem que ser reta, como se fosse um I. Então, na verdade, a escoliose é uma curvatura anômala nesse plano, né? Então ela se torna como se fosse um C ou um S, no caso de uma dupla curva, né? Doutor, e é visível? Sim, a grande maioria, felizmente, não, né? Mas ela, alguns graus mais avançados, ela pode ser visível, mas ela é facilmente detectada, mesmo em graus menores, é possível detectar com facilidade com algumas observações. Doutor Alexandre, quando a gente fala de escoliose e a gente trata principalmente, como nós estamos falando aqui hoje, em adolescentes, a escoliose ela é mais identificada mais em meninos, mais em meninas, ou não tem essa diferenciação de perfil? Tem uma diferenciação de perfil. Elas são mais comuns nas mulheres, em torno de 2% da população feminina, e em torno de 0,5%
na população masculina. E doutor, em que idade que a gente pode considerar? A gente está falando de adolescente, mas qual faixa etária? Toda a faixa etária que contempla a adolescência, ou existe ali a determinada idade em que os pais, o próprio adolescente, precisa estar atento? Normalmente, quando se fala em escoliose de adolescente, entre os 10 a 18 anos aproximadamente. Tem uma fase de estirão, onde quando a criança dá o adolescente no caso, né, dá aquela esticada, vamos dizer assim, e aí naquele momento ela tem um potencial maior de progressão. Então ali ela é mais facilmente detectada. Mesmo nas crianças, tem alguns sinais fáceis de serem detectados e que podem ser feito às vezes um diagnóstico precoce, o que facilitaria, né, o tratamento. Quais tipos de sinais, doutor, que podem facilitar esse tratamento da escoliose? Então, você observando o corpo, né, do adolescente, você pode perceber às vezes uma discrepância na altura dos ombros, uma discrepância na bacia no anel pélvico, né? Ou às vezes no formato da cintura. Você pode observar às vezes uma alteração da curvatura das costelas, elas estão assimétricas. Então, discrepância de membros, às vezes. Doutor, e a escoliose no adolescente, ela atrapalha ele de que maneira? A escoliose, na maioria das vezes, ela é assintomática. Não sente dor, a não ser assim, curvaturas mais graves, que aí pode gerar outras alterações, além de dor, inclusive. Mas na maioria das vezes ela é assintomática, ela é silenciosa. Então muitas vezes a pessoa chega já com um grau de escoliose avançado e ninguém percebeu isso previamente, porque às vezes ela fica ali quietinha, está de roupa, não tem às vezes uma simetria muito grande e aquilo vai passando despercebido. Existe inclusive um teste que a gente chama de Adams, que é um teste fácil de se fazer nas escolas ou até em casa mesmo, para ter uma ideia se isso pode estar acontecendo ou não. E aí, havendo alguma dúvida ou percebendo essa alteração, procurar o médico para fazer uma avaliação. Então, se você, com a criança com os pés juntos, o adolescente ou a criança, você flete o quadril 90 graus, e aí você olha nas costas, você percebe uma diferença na altura das costelas. A gente chama de teste de Adams, né, como eu disse anteriormente. Então partindo desse teste, já é blusa, possível, né? Já é possível fazer essa primeira detecção? Sim, observação simples na altura dos ombros, se a cabeça não está centrada na pelve, você olhando de costas, né? Então, a simetria de cintura, isso são sinais de que podem estar presente as escolioses. Então, procurar para poder avaliar. Então, quem está em casa agora pode fazer isso para tirar. Então, é o seguinte, Ed, abre essa câmera do meio, que eu acho, doutor, que a gente tem que demonstrar como que é. Abre um pouquinho, que aí, doutor, nós vamos levantar agora, enquanto o Ed vai abrindo aqui, para a gente poder demonstrar para você que está em casa a maneira correta de se fazer essa primeira avaliação, essa primeira detecção. Você pode continuar participando com a gente através do 99947 4515 3821 4488. Doutor Alexandre, ele é ortopedista e vai explicar agora pra gente como que você pode fazer essa avaliação. Posso chamar de avaliação, doutor? Sim. Um teste, uma avaliação para você poder identificar. Minha diretora Adriana, podemos levantar? Podemos? Então, doutor, vamos levantar aqui agora pra gente poder demonstrar para quem tem em casa. Acho que cortou minha cabeça um pouquinho, né, Ed? Ed, vem aqui pra gente poder demonstrar. Meu filho, tá achando que trabalhar em televisão tem que aparecer também, né, doutor? Pra gente poder explicar como é que tá. Você vai ser nosso modelo rapidinho, tá? Larga essa câmera aí e vem aqui pra gente poder demonstrar pra você que tem em casa. Porque, doutor, como a gente tá conversando, às vezes atitudes simples do nosso dia a dia podem fazer uma grande diferença no futuro daquela criança, daquele adolescente e até mesmo daquele adulto, né? Claro, até porque muitas vezes a escoliose pode ser progressiva e o tratamento ele varia de acordo com o grau de escoliose. A gente tem uma medida nos exames que a gente chama de COBE. Então, quanto maior o COBE, vai mudando o tipo de tratamento. Então, se você consegue detectar isso precocemente,
uma curvatura menor, ela é mais fácil de você barrar a progressão. Doutor, essa progressão da escoliose, ela pode chegar até em qual grau? É possível a gente fazer essa estimativa? Cara, é muito difícil estimar, porque é muito individual, né? Depende, tem pessoas que, mesmo que detectam, às vezes não procuram, vão. Então, assim, eu já vi escoliose de 90 graus. Nossa! A pessoa completamente, vamos falar assim, com uma deformidade grande. Mas hoje, com as informações, internet e tudo, graças a Deus a gente tem conseguido detectar isso mais precocemente. As famílias estão mais atentas, as escolas estão mais atentas. Então, doutor, vamos ensinar. Então, vem cá, Ézio. Pode passar aqui. Se passar na frente da câmera, a Adriana só vai danar com você. Vem cá, pode passar aqui, por favor. Dá boa noite para quem está em casa, que o Ézio vai ser um jornalista, né, Ézio? Sim. Então, ó, o doutor agora vai ensinar a gente a fazer isso e você vai ser nosso modelo. Doutor, você que está em casa, quer tirar a dúvida agora, só não vai tirar a camisa, que o horário não deixa, viu? Então, você que está em casa, o doutor Alexandre agora vai te ensinar a como fazer essa atividade, esse exercício, essa avaliação, que você pode fazer agora mesmo com o seu filho e tirar qualquer dúvida, né, doutor? Sim. Vamos fazer. O senhor pode mandar agora, doutor. Como é que é? Vai lá, Ézio. Bom, você vai junto os pés, isso, olhando na frente, né? Você vai... Chega um pouquinho para frente, por favor. Isso. Dobre o tronco anteriormente. Vai, mais. Pode dobrar mesmo, 90 graus. Deixa o braço pendurado, a cabeça. Você vai ver que ele, como não tem escoliose, aqui está alinhadinho. Então, em alguns casos que a gente chama de gibosidade, a gente vai perceber uma simetria. Um lado vai estar mais alto do que o outro. E às vezes você olhando, tangenciando assim, você consegue perceber isso. Senão, pode pôr uma régua, você vai ver que ela não vai ficar retinha, ela vai ficar oblíqua para um lado ou para o outro. Isso é um teste muito fiel. Uma outra coisa que a gente observa, então, por exemplo, a simetria de um ombro mais alto que o outro, ou rodado, tronco. Tá, posso? Pode dar aqui que eu seguro para o senhor. Vamos lá, doutor. Tronco rodado. Ou às vezes um anel pélvico um lado mais alto que o outro, a cintura um lado mais fundo do que o outro, o tronco às vezes desviado um pouquinho para o lado. Isso tudo são sinais que a gente pode observar facilmente. E às vezes a própria família, um professor, um fisioterapeuta é capaz de detectar isso com facilidade. A atividade que você está explicando aqui pra gente, ela pode ser praticada a partir de que idade? Que os pais já podem ficar atentos e fazer esse exercício, essa avaliação com seus filhos? Isso a partir do momento que a criança consegue ficar de pé, já poderia ser feito sem problema nenhum. Mas o índice maior, né, assim, a porcentagem maior de escoliose, elas aparecem na adolescência, a partir de 10 anos, né, como eu falei anteriormente. Então, a partir dessa idade já pode começar a observar. Normalmente, algumas escolas costumam fazer alguma campanha, alguma coisa assim, levam fisioterapeutas, os próprios professores ou alguém que a escola convide. E isso normalmente, 7ª, 8ª série, é que eles fazem essa avaliação. Como uma regra, assim. É importante acompanhar, então, né, doutor? Exatamente. Doutor, tá tudo certo, então, como cinegrafista Ézio? Tranquilo. Tá tranquilo? Então, já que Obrigado, tá tranquilo, obrigado. Depois, só muito obrigado, você vai receber mesmo, viu? Agora, não, você não vai só receber. Doutor, a gente tem que ir para um intervalo. Você vai chamar o intervalo, já vai treinando para daqui uns dias você tá aqui apresentando, hein? Então, chama o intervalo, que daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Vamos pro intervalo. Já estamos de volta com mais saúde, sentados nas nossas devidas posições, para continuarmos a falar sobre escoliose, tá? Doutor, fiquei até gago agora, fiquei com aquela palavra, tal, outra doença que eu ainda não me recordei na cabeça, mas quase confundindo com a escoliose, que é sobre isso que a gente está falando com você de casa hoje, que é a escoliose em crianças e também adolescentes. O WhatsApp, telefone, vão continuar aparecendo aqui na tela da sua televisão para você participar com a gente. Doutor, no último bloco a gente trouxe até meu colega Ézio aqui, o senhor mostrou um exercício fácil, rápido, simples, dos pais, profissionais que podem fazer para identificar a escoliose. Doutor, a escoliose, ela afeta apenas crianças e adolescentes ou adultos e idosos também podem desenvolver? Sim, na verdade a escoliose ela pode ser
Ela pode acometer em qualquer idade, né? Ela tem a escoliose da criança, que vai de 3 a 8, 9, infantil, né? E vai de 0 a 3 anos, e a do adolescente, que vai até a maturidade esquelética. A gente fala 18 anos, mas na verdade maturidade esquelética. E a escoliose do adulto, que é acima da maturidade esquelética, teoricamente, aproximadamente os 18 anos. E aí vai depender de uma série de fatores, né? Então, por exemplo, tem escolioses congênitas, tipo hemivértebra, que é quando nasce com uma vértebra deformada e aquilo gera uma escoliose, mas com o crescimento aquilo vai se agravando. Doutor, você trouxe aí pra gente diversas faixas etárias. De que forma que é feito o tratamento? É um tratamento igual para todas as pessoas ou ele é adaptado para cada um de forma individual para que possa resolver aquele problema? Não, o tratamento é individualizado. Então, por exemplo, quando a gente fala de escoliose de crianças e adolescentes, basicamente nós estamos falando de escolioses que a gente chama de idiopáticas, que são escolioses que não têm uma causa específica. Então, essas outras que eu falei, um exemplo, é hemivértebra ou tumores que podem acometer a idade mais adulta, infecções, doenças neuromusculares, isso não são normalmente a escoliose da criança e do adolescente. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando basicamente das idiopáticas. Então, essas que são as que eu estava orientando e dizendo em relação à idade, né? Mas o tratamento, mesmo nas idiopáticas, é individualizado através do grau da escoliose. Então, quando você detecta a escoliose, você pode fazer um exame de raio-x simples, um panorâmico da coluna, é suficiente normalmente para se detectar e para definir um tratamento. Mas pode ser com tomografia, com ressonância, mas o principal mesmo meio diagnóstico é o raio-x panorâmico. Então você vai fazer a medida da escoliose e de acordo com aquela medida você individualiza o tratamento. As curvas mais simples, curvas menores, que normalmente não são tão aparentes, não trazem dor, elas são tratadas geralmente com um trabalho postural, ajuda, um reforço muscular. Então isso ajuda muitas vezes a conter, porque a maioria não é progressiva. Se você tem uma escoliose já acima de 25 graus, 30 graus, às vezes você tem que tratá-la com colete. E as escolioses mais graves, acima de 45, 50 graus, elas são de tratamento cirúrgico. Era justamente isso que eu ia perguntar agora para o senhor. O procedimento cirúrgico, na verdade, ele é invasivo, é pouco invasivo? De que forma que ele é realizado? Não, ele é um procedimento invasivo. Normalmente você vai trabalhar com uma fusão da coluna vertebral, né? Você coloca ali parafusos, hastes, alguns casos gaiolas, placas, para poder você tentar equilibrar um pouco. Então o objetivo do tratamento basicamente é barrar a progressão da curva, corrigir o que for possível, obviamente, e estabilizar e manter o equilíbrio do corpo. Então você consegue isso nos casos mais graves, que são cirúrgicos, você abre mesmo, coloca enxerto ósseo para estimular a fusão e o tratamento é aberto. Doutor, para a gente poder explicar para quem está em casa, a esclerose, ela faz com que a pessoa ela sinta dores naquela região. Escoliose, desculpa. Falei que eu ia acabar trocando o nome. A escoliose, na verdade. Doutor, ela pode fazer com que a pessoa ela tenda a ter a postura caindo? Ou não provoca isso? Muitas vezes a escoliose vem acompanhada da hipercifose, que aí no caso seria o tronco para frente, né? A gente chama de cifoescoliose. Na verdade é uma associação de deformidades. A escoliose em si não, ela tem uma tendência à rotação do corpo. Entendi. Então, na verdade, não é uma curva simples lateral, é como se fosse uma espiral, a coluna quer crescer rodando. E por isso que traz a assimetria de ombros e de anel pélvico. Doutor, a gente falou aqui sobre procedimento cirúrgico, a colocação de colite também. O gesso, ele chega a ser indicado ou o gesso não? O gesso já foi utilizado no passado. E isso, hoje, nós temos coisas mais modernas para poder utilizar.
Então hoje não se utiliza disso. A não ser que você não tenha um outro meio, mas raríssimas vezes hoje você vai utilizar o gesso. Doutor, a escoliose, ela acompanha a vida da pessoa, ela tem cura ou ela é sequentemente tratada? Não, a escoliose, e aí nós estamos falando da idiopática, né? A estrutural, ela normalmente acompanha o paciente. Quando as escolioses são mais graves, que você faz um tratamento cirúrgico, a ideia é tentar corrigir o máximo possível, mas na maioria das vezes você não consegue uma correção completa. Até porque, se dependendo da correção, você faz um risco maior de ter uma lesão neurológica, o paciente ter uma sequela, então você vai até um certo limite, então fica geralmente uma curva ainda residual, e aquilo acompanha a pessoa. E quando esse tratamento ele tem que ser contínuo, doutor? É por meio de atividades físicas? A academia pode ajudar? Há remédios disponíveis hoje no mercado? Como que é? Não, medicamentos não. Basicamente, atividades físicas nos graus menos avançados, o colete nos graus mais avançados intermediários, seria até a maturidade esquelética, porque se ela tem uma curva até 45 graus, ela, depois da maturidade esquelética, ela tende a não progredir mais. E a pessoa com reforço muscular, com atividades físicas, alongamentos, ela consegue conviver com aquilo perfeitamente, sem maiores sequelas, sem dor, pelo resto da vida, sem problema. E os primeiros sinais, eles já são dados já no início da vida ou aparece no decorrer dela, doutor? Normalmente, tem a escoliose, como eu falei, a idiopática, né? Ela vai surgindo com o crescimento. Mas tem as escolioses que, às vezes, com a deformidade, já apresenta nos primeiros anos de vida, de 0 a 3 anos, por exemplo. Aí vai depender do que é que está causando a escoliose. Como a gente conversava, doutor, a escoliose ela não mata, mas ela pode levar fatores que ocasionem numa piora de vida da pessoa. Sim, na qualidade de vida e às vezes pode trazer sequelas, né? Então, uma escoliose com uma angulação muito alta, as escolioses mais graves, se não tratadas, elas podem gerar, às vezes, alterações pulmonares, cardíacas, interferir no funcionamento dos órgãos. Então, é importante que se faça o tratamento adequado. A prevenção, o cuidado é fundamental. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer demais pela presença, por ter vindo aqui no nosso programa. Espero o senhor de volta mais vezes aqui, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço também aos ouvintes. Onde que eu encontro o senhor, doutor? Por caso eu queira fazer uma consulta com o ortopedista? No Hospital HNSF e na Clínica Norte. Obrigado, doutor. E muito obrigado a você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. Um beijo pra você, viu? Fica com Deus.